O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determina a volta de escultura do século XVIII para uma igreja em Ouro Preto. A obra de Aleijadinho foi encontrada com um colecionador em São Paulo. Busto de São Boaventura, uma escultura em cedro do século XVIII. A Justiça determinou que ela volte ao lugar de origem, a Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Toda a igreja é obra de Aleijadinho, do projeto aos ornamentos, inclusive o busto de São Boaventura, encontrado com um colecionador do interior de São Paulo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a reintegração da escultura ao acervo da igreja, numa ação movida pelo Ministério Público do Estado, e declarou que o busto pertence ao patrimônio histórico de Ouro Preto. Esta é uma obra sacra do Barroco, estilo de arte que teve o auge no Brasil entre os séculos XVIII e XIX. Esse interesse pelo Barroco, ele vem justamente desse processo, né, de constituição de um patrimônio histórico e artístico nacional, né, que teve muita influência, principalmente a partir do modernismo, né, no final do século XIX e início do século XX, e que, de certa forma, não é encontrado em ermidas, capelas ou igrejas, né, em condições, às vezes, ou muitas vezes, né, precárias, né, e o que acaba acontecendo é que essas peças elas acabam sendo, digamos assim, vendidas, às vezes por terceiros, né, e vão parar nesse mercado, né, que esse mercado informal aí de venda de obras de arte, né. A Constituição brasileira resguarda o patrimônio cultural brasileiro de natureza material e imaterial, entre eles obras, objetos, documentos, edificações, além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico e artístico. A Constituição é regulamentada por um conjunto de normas, entre elas o Decreto-Lei nº 25, de 1937, que protege o patrimônio por meio do tombamento. Ele pode ser dos bens da União, estados e municípios ou de particulares. Antes de comprar uma obra antiga, o cidadão deve tomar alguns cuidados. Ele tem que ficar bastante atento junto ao vendedor para saber se esse bem é de propriedade privada, está disponível para venda, porque muitas das vezes esses bens móveis ou até imóveis são da União, dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal. Em segundo lugar, se ele estiver disponível no mercado por um particular, verificar com o vendedor se ele é tombado ou não, ou seja, se ele está inscrito em livro de tombamento ou não. O furto e a receptação de obras tombadas são tratados como crime qualificado, ou seja, mais grave do que já é. Existem crimes aí tanto para uma conduta quanto para outra, e ele é qualificado porque o STJ entendeu que os bens tombados são equiparados a bens públicos, sejam de propriedade privada ou de propriedade de ente público. Então, existe aí uma criminalização dessa conduta. O Brasil tem uma legislação severa para coibir a circulação indevida de patrimônio que deva estar dentro dos conjuntos arquitetônicos, urbanísticos e de comunidades que pertencem, segundo a Constituição Federal, ao patrimônio histórico dos brasileiros.